Entrei aí? Tô dentro? Oi, som. Aqui tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tá bom, pô. Aí. Não, eu tô certo, mas aqui eu tô dentro da câmera. Aqui eu tô fora. Boa noite, vamos dar início aqui ao nosso trabalho, nossa live, né? Aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando aí na live. Pedro, vamos segurar uns 5 minutinhos aí, o pessoal tá entrando, né? Tá chegando aí engajado. Marcondes já entrou, Diogo Felipe, a turma do Lato aí, Pedro. Vambora. Que dia maravilhoso, né, gente? Que data maravilhosa, né? Eu vou dizer a você, tenho 25 anos de teatro, nunca comemorei essa data como deveria. Sempre comemoramos trabalhando. Sempre trabalhando. E cada vez mais trabalho. E aí, Pedro, tá bom a imagem aí? Pedro? Agora sim, recebi um ok ali. Guardando alguns minutinhos para a gente informar como vai ser conduzido, né, o trabalho. Agradecer as pessoas que já estão aí chegando, já estão por aqui. Tô vendo você, Hudson. Manda ver, cara. Eu aguardo aqui de chegar mais gente aí. A expectativa é 5.000 pessoas, viu? Que não vão assistir. E depois vão ficar comentando, dizendo que, meu Deus, por que perdi? Por que fui assistir o jogo do Corinthians na concentração, né, Pedro? Boa noite, gente. Seja bem-vindo aí. Estamos dando um tempinho aí para ver se chega umas pessoas aí, certo? Hudson, boa noite. Que legal, cara. Que legal fazer essa parceria com você, com o Fernando, com o Marcondes. Agradecer bastante a você, Hudson, que articulou tudo isso aí. Topou na hora, né, cara? Que a gente não faz pelo que a gente ama, né? As coisas que a gente ama, o teatro que a gente ama. Essa arte que corre dentro do nosso sangue aqui, ó. Junto ao nosso sangue, nossas veias, assim, ó.
Isso, Fernando, manda já o convite para vocês aí. Fernando tá aqui já, animado, né? Fernando de Penedo aí, pessoal. O pessoal de Penedo tá aí já. Dá essa força aí, esse trabalho, vai ser contínuo, viu? Daqui a pouco eu vou mandar o convite. Explicar também como vai ser o formato do trabalho da live, né? Agradecer ao Pedro, cara, que tá aqui desde cedo dando esse suporte. Hoje passou a madrugada aqui fazendo teste. Hoje chegamos cedo de novo, fazendo teste, mais teste. E sabe, né? Quando depende de internet, quando depende de tecnologia, às vezes dá alguns probleminhas. Vamos dar início? Vamos começar? Vamos dar início, pessoal. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, aguarda que vai chegando aí. Gente, boa noite. Cristiano Magô, fundador da Companhia de Teatro Cortina, fundador e diretor atual do Teatro Escola Magô. Certo? Nosso trabalho é mais voltado na periferia aqui do bairro do Benito Bentes, né, em Maceió, Alagoas. Temos um trabalho com a Paixão de Cristo também, que está um pouco parado, porque não temos mais espaços, né, públicos para realizar esses eventos. Muito importante, né? Público imenso, cada ano superando, mas hoje não temos mais esses espaços aqui, né? Está tudo sendo ocupado, né, por moradias. E os espaços que poderia servir para a parte cultural se acabando. A gente vem lutando para ter o nosso teatro aqui, nosso centro cultural aqui, para atender a diversidade cultural do bairro do Benito Bentes, né? Então, hoje somos o Teatro Escola Magô. Temos uma sede própria aqui, própria não, alugada, né? Temos uma sedezinha alugada, uma casa onde fazemos as nossas atividades, né? E uma discussão com o meu amigo Pedro aqui, de fazer teatro, fazer cultura, fazer artes. Decidimos abrir essa live, convidar algumas pessoas e discutir o tema atual do teatro alagoano e o cenário lá atrás, né? O cenário passado que a gente já viveu, se teve alguma evolução ou não, né? Deixa eu explicar como é que vai funcionar essa live. Então, vamos abrir com os 3 convidados aí que vamos anunciar para vocês. Já estão no nosso card. Eles vão estar entrando na sala conosco, né? E vamos abrir os temas para que eles discorram. Só que vamos fazer diferente, certo, gente? A gente vai convidar todos para as salas. Quando eles estiverem na sala, vamos abrir um primeiro bloco com eles se apresentando. Por que você não apresentar eles, Magô? Cara, eles têm mais para falar deles. Queria que saísse deles, entendeu? Às vezes a gente pede uma biografia, como a gente pediu aqui, um breve resumo, e a pessoa esquece de colocar alguma coisa, e com esse impacto dele está colocando, ele mesmo está fazendo essa apresentação, vai lembrando mais coisas, vai se soltando, e ela vai fluindo, né? A coisa vai acontecer. Então vamos ter 2 blocos. Primeiro bloco, apresentação, os convidados, colocar eles na sala, né? Depois vão discorrer o tema que foi abordado: teatro, desafios e conquista, teatro alagoano, ontem e hoje. No nosso segundo bloco, o que vamos fazer? Vamos derrubar a live, porque o Instagram não salva, certo? Então a gente vai derrubar a live e voltar rapidão, bem rápido mesmo, para as perguntas que vocês vão colocando. Pedro está ali acompanhando, vai selecionar algumas perguntas. A gente vai para o segundo bloco de perguntas e respostas,
os 3 convidados vão responder essas perguntas. E depois, considerações finais, encerramos o bloco. Perfeito? Vamos trabalhar? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Gente, coloca as perguntas aí, certo? Está aberta a caixinha de perguntas. O Pedro vai estar selecionando aí algumas perguntas. Depois vai ser passada no nosso segundo bloco. A ordem aqui dos convidados, né? A gente vai tudo improvisar aqui no teatro. Vamos abrir convites? Estão todos na sala? Vem pra cá, Hudson! Isso é Marcondes. É isso mesmo? Marcondes Correia, Cid Teatro, Peste da Caça, Palmeira dos Índios, Fernando, Arthur Martins, Ciada assim, de última hora. Estou chegando aí. Está tentando fazer o máximo para que as coisas funcionem, né? Precisa. Né? Esses nomes foram perfeitos aí. Conseguiu. Outros momentos vão fazer isso. Agradecer as pessoas que estão apoiando, divulgando, né? Esse convite belíssimo, esse que é muitíssimo importante. E vou abrir, dando espaço para que o Hudson faça a sua apresentação, certo? Vamos fazer uma sequência aqui, Hudson. Terminar, Fernando e depois Marcondes. Fazer a apresentação do seu trabalho. Avisa para vocês estão conseguindo ouvir bem. Aí, eu pessoal, entrei, Hudson. Eu não estou te vendo, Magu. Eu estou te ouvindo. O pessoal está conseguindo ver o Magu? Estou ouvindo bem? Estou conseguindo ouvir. Estou ouvindo o Hudson. Eu estou conseguindo. E qualquer coisa eu saio e volto. Estão ouvindo o Hudson, pessoal? Você acha que eu continuo ou dou uma saidinha e volto? Tá. Porque eu não estou te vendo agora. Tá O pessoal está te vendo, né? Então eu vou prosseguir, tá? Beleza, que eu acho que pode ser uma coisa aqui, né? Vou ver se pode ser até a minha internet. Já volto. Pronto, então tá bom, gente. Ó, uma ótima noite pra gente, né? Acho que vai ser um encontro. Oi? Mas estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Fala assim, legalzinho. Eu tô ouvindo bem. Você está ouvindo aí? Eu só não tô te vendo. Eu posso dar uma saidinha e volto. Então, peraí, deixa eu... Todos estão ouvindo a gente? Eu não estou ouvindo o Hudson. Saiu, não foi o Hudson? Você está ouvindo o Hudson aí, Pedro? Saiu e vai voltar, né, o Hudson? Gente, funciona assim, né? As coisas com internet, assim. Isso é bom presencial. A discussão, fazendo uns aumentos, escuta, não se abraça, sai a arte. Pronto. Sai o projeto montado. Acho que agora foi perfeito, né? Agora eu tô vendo todo mundo. Menina, arrasou, o negócio tá de altíssima tecnologia aqui, todo mundo ao mesmo tempo. Nunca participei de live assim. Isso é profissional, viu? Isso não tem não na minha terra, não trabalhei ainda assim não. Ah, pronto, então agora tá ok, né? Todo mundo tá se vendo.
Agora sim. Beleza. Então, gente, boa noite. Desculpa aí Tá. a demora, mas é Sim, tá. isso, né? A gente vai fazendo as coisas e algumas dificuldades técnicas acontecem mesmo, assim, um pouco maior do que para além, né? Mas acho que essa noite vai ser muito bacana. Estou muito feliz de poder encontrar vocês, assim. Acho que o Mago trouxe na proposta, né, que ele e Pedro discutiram, foi muito, fiquei muito feliz, né, de poder somar, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa, né, que as pessoas também assumam, proponham coisas, construam, que eu acho que isso é uma coisa que falta, né, não sei como é que é, e vai ser muito legal a gente poder ouvir um pouco sobre as outras cidades, né, Maceió, eu estou aqui como Maceió, mas tem Palmeira, tem Penedo, a gente entender um pouco como é que está acontecendo a dinâmica, mas acho que isso é uma coisa que a gente, pelo menos aqui, sente falta, né, que a gente tenha coisas também que as pessoas estejam propondo, construindo, né, discutindo essas temáticas. Boa noite, Priscila. Boa noite, gente. Então, foi muito feliz. E não, temos que ir, né? Vamos embora aqui construir. E aí, quando o Fernando e o Marconi aceitaram, achei que ficou muito legal, muito bacana. Porque é isso, né? A gente está precisando, né, dialogar mais, precisando conversar mais, entender, né, as dinâmicas de cada lugar, as conquistas, os desafios, e acho que isso é algo que a gente precisa. Nada melhor do que no dia do teatro, a gente ter um momento como esse, né? E eu acho que é também um pouco essa coisa, assim, conversando com o pessoal aqui das lutas, dos movimentos, né? É uma coisa que eu fico pensando muito, caramba, a gente faz muita coisa e pouco se divulga, né? Porque a gente já faz com tanta dificuldade que quando a gente conquista uma coisa ou outra, a gente não tem nem fôlego mais para contar, né? O que aconteceu, o que, que a gente, o que que houve. Então, aquela ladainha, né? De não adianta fazer nada, acaba ganhando da gente, né? O mundo se acabou, apocalipse, não se consegue nada, não adianta fazer nada. E aí a gente vai empreendendo pelos ouvidos, né? Desses profetas do Apocalipse que a gente conhece muito bem. E aí eu acho que é uma oportunidade para a gente trocar experiências, né? Porque eu acho que quando a gente pensa, uma coisa que deu certo em Palmeira pode de repente dar certo em Maceió, ou em Penedo, ou vice-versa, né? Porque as estratégias são muitas, né? Eu sou do Teatro do Oprimido, Marconi também, então a gente lá, isso acaba levando como filosofia de vida, né? Que é o Teatro do Oprimido para a gente pensar as estratégias de enfrentamento à opressão. Então a gente ampliando esse repertório, né? Aqui como conversa mesmo, assim, né? A gente consegue ter mais arsenal para entender, de repente por aqui pode funcionar, né? Aí, o que eu pensei? Inicialmente, qualquer coisa vai me dando toque aí do tempo, tá? Magu, Pedro, pessoal. Aí, eu tava querendo, jurava, né, que ia parar e fazer um resumo desde 2009 das ações. Aí, a realidade bateu na porta, né? Pensei, vamos escolher um trecho, né? Opa, Beto, opa, Maria, vou lhe ver, Beto, por aqui. Vamos ter que escolher um trecho, né? Porque a gente não consegue, né? Isso seria talvez alguns artigos, talvez um trabalho de mais fôlego, né? Então, aí eu separei 3 momentos assim para comentar com vocês, com quem está aqui conosco, mas também pensando numa coisa que a gente estava conversando, né, Arthur, que... Você prefere Arthur ou Fernando? Não lembro. Fernando Arthur, tanto faz. Fernando. Pode ser Arthur. Tá. Mas Pensando também que eu acho que não é um primeiro exatamente momento, mas é um momento que não precisa ser o último e que nem precisa ser esgotado, né? Que é legal. O Magu estava comentando isso também, né? E o Pedro, que é legal que a gente pense também que é um momento em que a gente pode, de repente, disparar outros, né? Para a gente ir dando continuidade dessa conversa. Aí eu peguei o começo, o mais recente e um do meio, que eu achei que fazia sentido. Vocês que vão me dizer se faz. Tem 3 momentos que eu acho que foram bem importantes para mim, de conquistas mesmo do movimento aqui. Um foi o primeiro, que foi a primeira coisa que eu fiz aqui no Movimento Cultural, foi o Abraço ao Teatro Deodoro. Chamava Movimento Sou Artista,
luto. E aí o luto tinha a ver com luta e tinha a ver com morte, né? Com luto, porque o Teatro Deodoro estava paralisado e já tinha, desde 2008, 21 meses paralisado, com a placa que dizia que eram 3 meses de reforma, e ele já estava há 6 meses sem movimentar nada, sem ter nenhum tipo de reforma. E aí, naquela época, a gente foi um movimento que surgiu, principalmente do Davi Farias e do Lael Correia, e a gente foi se agregando, e foi muito interessante, porque eu achei muito interessante uma coisa que o pessoal comentava e que a gente fez dar certo, que era as pessoas saberem onde nos encontrar. Porque a gente tinha uma reunião que era, se não foi exatamente isso, mas era quase isso. Segunda-feira, às 7 horas da noite, no Teatro Deodoro, ali naquele pátio. Então, isso eu sabia que segunda-feira a gente estava se encontrando para debater essas questões e as pessoas iam chegando. Porque quando você firma uma coisa assim, com muito compromisso, com muita... com total... Você sabe que aquilo ali as pessoas estão comprometidas e aquilo vai começar na hora. Se não for na hora, mas no máximo aquele atrasozinho regulamentar, né? Mas tá ali, as pessoas estão conversando, estão construindo, e elas sabem quem procurar, quando procurar, tem a lista de e-mail, e aí a gente construiu de forma que todas as atividades culturais, todas não, né? Mas muitas, ao final da atividade, o artista falava sobre o ato que ia acontecer. Isso durou uns 40 dias. E aí, na música, isso virou uma coisa que a gente pode dizer que é semelhante a coisa viral, né? Em que você constrói uma ideia e as pessoas vão reproduzindo ali mas aí é viral, mas é analógico, né? Reproduzindo assim, nos seus shows, ao final das suas peças. Então, sempre tinha alguém que parava para falar de que o Teatro Deodoro estava paralisado, e o grande medo da galera era porque ele tinha ficado 10 anos parado. Assim, então poderia acontecer esse abandono novamente. E aí, no dia do ato, foi um grande, tipo um festival, né? Várias apresentações, e o abraço mesmo, que a gente conseguiu abraçar simbolicamente, mas fisicamente o Teatro Deodoro mesmo, juntando com os cidadãos que estavam ali na Praça Deodoro. Então, teve o negócio do overdose, né? Que o Davi roteirizou, a gente ensaiou 10 minutos, tinha uns cones de cartolina, e a gente botava porque a gente éramos os anões, os trabalhadores, os gnomos invisíveis que trabalhavam no teatro. Então a gente fazia essa performance para fazer a caricatura, né? Porque que ninguém via, né? Então só podia ser gnomos invisíveis. Aí a gente movimentou, que era um evento que durava 12 horas de arte, e chamava a galera em peso, né, para apresentar lá em 2009. Então, tinha uma questão muito do artístico, né, de todo mundo estar com a fitinha preta para demonstrar o luto, que era uma coisa da gente. A gente fez o ato indo, todo mundo com seus figurinos dos seus trabalhos, né, para poder também mostrar que era um ato de artistas, de trabalhadores. Então, acho que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo no caminho e que acho que a gente não passa, não conversa com outras pessoas, vai ficando perdido, né, na história. E aí, procurando, eu achei muito legal que eu vi que tem um trecho sobre esse processo na dissertação de mestrado do Davi Farias, que é professor da ETA, hoje em dia, né, que foi uma das pessoas que a gente estava à frente dessa construção. Aí, só para quem quiser saber mais, né, porque de repente pode ser interessante. Mas aí eu vou pular já para a segunda, porque o nosso tempo não é tão grande para aprofundar tanto, que acho que já é pandemia, 2020. A gente acionou, né, o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Por conta da pandemia, todo mundo viveu e sabe que os artistas estavam numa situação grave, inclusive de insegurança alimentar, financeira, porque não podia aglomerar pessoas. Então, a gente, como Fórum de Teatro de Maceió, a gente foi e solicitou e eles atenderam doando o valor que era destinado para multas, que era oriundo de multas trabalhistas para
fazer a aquisição de cestas básicas e Vale Gás por 3 meses. Na verdade, 3 meses não, mas três doações, né? Que atendeu 645 trabalhadores, mas que são famílias, na verdade, geralmente, né? 645 residências, né? E receberam por três vezes, né? A cesta básica e um Vale Gás. E aí foi uma articulação que, a partir do Fórum de Teatro, teve essa iniciativa, mas que a gente, para poder fazer chegar em todo o mundo, a gente teve que se articular com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Movimento dos Povos da Lagoa, Joana Gajuru, Frente dos Artistas e Técnicos, e com o SATED, né? Então, a gente... Era uma coisa emergencial de quem tem fome tem pressa, e foi uma construção voluntária e teve a... E aí acho que é importante porque a gente... Acho que o testemunho ele acaba pesando muito mais, né, do que a... Vamos lá, né? Vamos conseguir. Não, a gente já consegue, né? A gente às vezes não consegue tanto quanto a gente gostaria. A gente às vezes mira no céu, mas consegue ali na montanha, no morro, né? Não, às vezes é na Lua, não é na outra galáxia, mas consegue, né? Então, isso é a diferença entre saúde e doença, entre viver e morrer, entre passar fome ou não, né? Uma ação como essa, né, que segura ali uns 3 meses, talvez um pouco mais, dependendo do tamanho da família, né? Então, acho que isso a gente... É essa coisa da ação emergencial mesmo. E aí, como é que está o meu tempo, Magu? Se tiver muito, eu já vou terminar. Vou para a última agora, na verdade, terminar não. Como é que está o meu tempo? Me fala aí. Oi? Eu vou prosseguindo. Qualquer coisa, me dá o toque, tá? Porque para não prosseguir... Tá. Então, e essa... Acho que agora em 2024 a gente tem um aumento que também acaba, para mim também é muito marcante, que a gente, na pandemia, criaram-se muitos fóruns culturais de vários segmentos, né? E aí essa ação é uma das ações que pelo Fórum de Teatro a gente conseguiu instigar, tudo online, aquela loucura, todo mundo com medo e dentro de suas casas. No Fórum Cultural de Maceió, já foi agora, no passado, que a gente juntou muita gente de Maceió que estava dispersa em vários fóruns e que estava com dificuldade, mas isso foi meio orgânico, na verdade, né? Porque ele começa com a ocupação da SENS, da Secretaria de Cultura, de Maceió, por conta de pagamentos atrasados, né? E esse movimento que ocupa a SENS vai continuando a fazer ações e ele se torna o Fórum Cultural de Maceió. Qual é o ganho disso? A gente tem pessoas de vários segmentos culturais juntas que estavam tentando construir isoladamente seus fóruns, né? Fórum de artes cênicas, de teatro, de música, de produtores e técnicos, e outros que eu não vou conseguir lembrar agora, que a gente sabe moda, artes visuais, quem sabe que é muito ampla a cultura. Então isso para a gente deu um gás, uma sinergia na convergência de a gente poder estar junto no mesmo lugar discutindo as nossas pautas comuns, né? Porque às vezes fica 2, 3 morrendo do coração tentando juntar o povo e não consegue. Aí, nesse ano, a gente teve 3 atos, que foi essa ocupação da Sense e outros 2, e as pautas foram pelos pagamentos dos cachês atrasados, da Lei Paulo Gustavo Penab, pela retomada do Conselho Municipal de Cultura, e também... E aí, no último ato, tivemos 23 agrupamentos, né, coletivos, movimentos envolvidos, grupos, né, e a gente fez foi um ato mais performático também, que a gente teve capoeira, teve o velório da cultura, né, então a gente acabou também construindo imagens interessantes para a rede social, né, também teve criação de vídeo com os discursos, e isso também deu uma boa visibilidade. Acho que a gente percebe que a Sense respondia, mesmo sem citar a gente, pela rede social, ela dava resposta sem nos citar, sem nos dar os créditos, né? A gente ia para a rua, botava uma nota na rede social, dava um dia, ela estava ali explicando como é que ia ser o pagamento da Paulo Gustavo, da Penab.
E aí a gente sabe que, e também pessoas que estavam ali há mais de anos sem receber cachê receberam, né? Após esse processo. A gente entende que pode ser que já iam receber, mas que a gente deu uma acelerada, né? Nesse processo, por estar ali na cobrança. E a gente teve aí o último babado, aí foi dois, né? Um que a gente fez um debate com os vereadores de Maceió, candidatos a vereadores, para poder ver quais eram as propostas deles para a cultura. A gente escolheu alguns, que são muitos, de esquerda, que de algum modo dialogavam com a esquerda e com a cultura. E a gente fez no Coletivo Pop Fuzz, na pré-eleição, né? Pouco antes da eleição. E também a gente teve, com parceria do Ministério Público do Estado, a gente fez algumas audiências públicas com a presença da Sense, na qual a gente garantiu, né, conseguiu garantir a participação popular para 3 projetos de lei: Conselho Municipal de Cultura de Maceió, Fundo Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Cultura. Só que nada disso está garantido, porque está esperando no gabinete do senhor prefeito JHC. Né? A última notícia que a gente tem é que esses projetos, que assim, a ciência descer goela abaixo da gente, um conselho que não tinha nada a ver com o que a gente queria. Aí a gente, com o apoio do Ministério Público, fez eles devolverem o projeto, e aí a gente fez uma proposta de projeto do conselho, e aí o conselho foi a gente, se não me engano o fundo foi deles, foi meio assim, né? Um a gente propunha, e eles editavam, né? Eles faziam propostas e vice-versa. Então a gente tem aí 3 projetos que estão aí na nossa pauta e que estão ali enrolando na prefeitura, né? Pegando uma poeirinha. E para finalizar, eu acho que também foi muito puxado esse último ano, e acho que uma coisa que tem ficado mais evidente para mim, e aí eu compartilho com vocês, para a gente pensar se é isso mesmo, e que eu venho conversando com os companheiros aqui, eu acho que cada vez a gente vai vendo que a cultura tem muita dificuldade de se mobilizar, porque a gente geralmente tem no mínimo 2 turnos de trabalho, digamos assim, né? 2 turnos não, mas 2 trabalhos. Só o trabalho da cultura geralmente não é o que sustenta a pessoa. Ela geralmente tem que ter um outro trabalho e também o trabalho da cultura. Então faz com que seja difícil ainda conseguir um tempo para se mobilizar. E acho que isso também nos fragiliza, né? Porque tem um limite onde a gente consegue chegar voluntariamente, né? Que todas as atuações de militância são voluntárias. Então acho que tem um limite onde a gente chega por conta, mesmo desse tempo preso, da gente não conseguir, né? Tipo, eu acho que precisa funcionar o SATED, ou se não for o SATED, que outra coisa seja construída, porque são instituições que têm força e tem recurso, e tem como ter recurso para fazer essas lutas. É diferente da gente que vai numa boa vontade, no voluntariado, né, de forma... E a gente deixa de fazer o que a gente recebe, que a gente receberia para poder fazer a luta. Que é importante, tem que ter também, a gente se consegue, vamos lá fazer, mas para ter essa continuidade, para ter essa constância na maré alta e na maré baixa, né? Porque a gente está falando assim, tem momentos que enche de gente, como o Abraço ao Teatro Deodoro. Deu uma galera, né? Foi bonito, mas a gente, no dia a dia não é assim, o dia a dia são 3, 4, 5 pessoas, mas para manter essa constância, a gente se desobrigar de outras atividades, é necessário que tenha alguma instituição que seja permanente e forte, né? Nossa, acho que é isso que eu tenho para dizer para esse momento, assim. Porque é meio que isso, né? Uma passada, assim, e aí a gente vai conversando mais, né? Porque acho que é um pouco esse lugar, né? Conquistas, desafios, e é isso, agradeço, porque senão eu vou embora, né? E eu acho que eu já estourei o tempo, não tenho certeza, mas acho que já. Obrigado. Puta, muitas conquistas, então, né? Diversas conquistas. Teve uma que você falou aí da cesta básica, né? Na época da pandemia. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu tava voltando, passei um tempo fora, tava voltando para Alagoas e tava retomando as atividades culturais. Veio a pandemia. Manchou tudo. Aquele jogo de dominó, né? Derruba aquela pedra que sai derrubando as demais. E eu me vi assim,
sem direção. E eu fui muito contemplado nesse projeto aí, nessa ação. E eu pude ver quanto a gente é forte juntos, cara. Não tinha quem parasse. Eu vi, não tinha como trazer aquela cesta básica, lembro que teve até um Vale Gás, não tinha como trazer até em casa. Eu consegui chegar lá, mas não conseguia voltar com a cesta, de tão gloriosa que ela era, vitoriosa, porque estava me ajudando naquele momento mesmo, a minha família. E não tinha como chegar em casa. Aí uma das pessoas, vendo a situação ali, parou o carro, ia para a direção contrária, eu vinha para a parte alta, quando você estava descendo, eu disse, não, eu vou deixar você em casa. E tinha um tostão para ajudar ele também, já tinha dito a ele. Então é muito importante, cara, bastante mesmo. Outro ponto que você tocou aí, as questões políticas, né? Partidária, como você fez esse encontro aí, essa reunião com esses políticos aí, esse debate. E muitas vezes a gente trabalha aqui com alguns artistas que chegam assim, não me envolvo com política partidária, não faço parte disso. Então vai ser mandado por eles, né? Vai ser refém deles. A gente não tem voz, a gente não participa, vai balançar a cabeça o tempo todinho para o que eles querem fazer. Né? Então, eu acho que eu creio nas suas palavras aí, que as conquistas foram muitas. Né? Teatro Deodoro, participei também. Né? Permanece, né? E permanece essa vontade de querer. Aqui a gente não tem espaço, mecanismo para espaços culturais. Então, o nosso teatro é a rua, a gente aprendeu isso, é a rua, é embaixo de uma árvore, é uma praça, uma obra abandonada pelo governo e pela prefeitura. Então, o nosso espaço é ali onde a gente constrói. E não está muito na mídia porque isso não dá pauta, né? Ou o cachorro fazer xixi na árvore, tá? No poste não dá pauta. Verdade. O poste fazer xixi no cachorro, a imprensa da pauta. Quem será o próximo, hein? Tô vendo uma pessoa tensa ali, sorridente, deve ser meia. Eu queria. Cara, satisfação, Hudson. Muitíssimo obrigado. Fica aí com a gente. E boa vez, cara. Satisfação em conhecer, mesmo sendo aqui online ainda, né? Mas parece que a gente tá junto. Cara, amo as discussões, amo as provocações. Eu não sou aquele cara de grupos que tá dando certo. Eu quero grupo que não tá dando certo, porque eu quero fazer dar certo. Eu quero desafio. Se me colocar em equipe, grupo que tá dando certo, não vai dar certo. Então me coloca no desafio. Fica com você, Fernando, aí a palavra. Obrigado. Se apresenta o teu trabalho e fala das conquistas aí. Começo aí agradecendo. Seja bem-vindo, né? Que veio do Hudson e do Magu, né, através da Escola de Teatro Magu. Para mim é um momento muito importante e especial, né? Principalmente hoje, né, por ser o Dia Mundial do Teatro. A gente poder se reunir aqui para falar um pouquinho, porque realmente o tempo é curto e não são muitas histórias, né? Ontem à noite eu conversando com o Hudson, né, sobre alguns pontos até da live, né, a gente ia descobrindo quantas coisas que nós já fizemos em Alagoas em relação a teatro, né? O quanto de memórias afetivas nós guardamos durante, né, todo esse tempo, né, cada um vem construindo aí dentro da sua atuação. E, de fato, o tempo é muito, muito curto para a gente falar de tudo, mas vamos aqui tentar sintetizar e lembrar de algumas coisas importantes aí, né, para todos nós que fazemos teatro em Alagoas. Né? Gostaria de já agradecer ao Hudson, ao Magu. Né? Eu só fazendo uma breve apresentação, eu sou Fernando Arthur Martins, né? Podem me chamar tanto de Fernando ou de Arthur, mas eu sempre, quando me perguntam, hoje o Hudson perguntou, né? Fernando ou Arthur? Isso é muito comum as pessoas me perguntarem, porque eu tenho esse nome composto, né? Fernando Arthur. Mas eu prefiro que chame Arthur, que é mais curto, mais rápido, e eu normalmente atendo mais rápido se me chamar por Arthur. Às vezes até estranho quando me chamam de Fernando ou Fernando Arthur. Mas, enfim, eu sou Fernando Arthur Martins, sou ator, né, de teatro, sou produtor cultural, diretor também de teatro, né, ousei fazer isso por algum tempo nos grupos que eu participei. Eu atuo com teatro desde 1993, né, em Penedo. Iniciei participando de uma oficina de iniciação teatral que foi
oferecida aqui pelo município de Penedo, através da Secretaria de Cultura e da Companhia Penedense de Teatro, né? E aí, quando eu ouvi essa divulgação dessa oficina, não perdi tempo, corri para fazer, porque a oportunidade a gente não pode deixar passar, né? E desde então, desde 1993, eu venho envolvido no movimento teatral do Estado, na cidade, né? Sou hoje produtor, estou, né, produtor do Circuito Penedo de Cinema, né? Onde eu passei a atuar em 2016, né, mais ou menos ali no período em que o Teatro 7 de Setembro estava entrando em reforma, na verdade, o mesmo ano. E aí eu fiz um pouco dessa migração do teatro ali para começar a trabalhar um pouco com a coisa da produção de festivais, né? No caso, Festival de Audiovisual. E é isso, assim, eu venho há um pouco mais de 30 anos aí, sempre buscando fazer alguma coisa dentro das artes, né? Porque é aquela velha história, né? Quando a gente é picado ali pelo teatro, né? Quando o nosso sangue passa a correr ali algo relativo ao teatro, dificilmente você vai conseguir se afastar, né? Eu já ensaiei alguns momentos para para me afastar um pouco, mas tem sido difícil estar totalmente de fora, né? Apesar de nesse momento estar mais com a produção cultural. Mas aí, conversando com o Hudson, inclusive, né, após a fala de Hudson, que foi bem interessante, sobre o que, é que a gente poderia falar nessa noite, né, assim, e nós lembramos de vários pontos, e o Hudson aí já pontuou alguns momentos interessantes, né, referentes ao histórico do teatro em Alagoas, né. Eu fui pensando aqui o que poderia também falar, né, nessa noite, e algo que a gente vinha conversando muito é sobre a questão, e eu acho que é algo que marca muito em Alagoas, são os movimentos coletivos, né? Eventos, mostras, festivais que foram construídos por vários grupos ou até por algumas instituições, entidades no estado durante algum tempo. E aí, assim, eu poderia citar aqui em relação a eventos, até anotei aqui algumas coisas para a gente ir discutindo. Deixa eu só pontuar aqui, só um minuto. E foi uma lista grande. Assim, quando eu comecei a pensar sobre eventos que a gente, inclusive, a companhia participou, a companhia Penedense teve a oportunidade de participar, e logicamente esses são os que estão na minha memória, né? Foram vários. Isso, só fazendo mais um ponto, né? Eu falei que sou ator, produtor e diretor. Só para marcar uma questão da minha atuação, entrei na Companhia Penedense em 1996, fiz essa oficina em 93, mas em 1996 fui convidado para participar da Companhia Penedense, depois criei com alguns colegas um outro grupo chamado Grupo Salto, na verdade era Núcleo de Pesquisa Teatral, né, e a gente sempre esteve envolvido em alguns movimentos, né, mas minha maior atuação, de fato, foi com a Companhia Penedense. E por que eu citei a Companhia Penedense? Para poder falar desses eventos que nós participamos, com os espetáculos que nós montamos, né? E aí, seguindo a lista aqui dos eventos que eu fui lembrando, um deles, o Teatro Solidário, né, me veio assim logo à mente, muito, muito lá atrás, bem lá no começo, que era um evento realizado pelo Cristiano Marinho, né, e nós participamos desse evento. O Teatro Deodoro Mel Barato pontua, inclusive, esse evento, esse festival, né, como um dos mais importantes, inclusive, no estado de Alagoas, para o fomento, né, das artes cênicas, para espaço mesmo para os grupos, não só de teatro, mas também de outras linguagens vertentes, né? O Teatro Deodoro Mel Barato, ele existiu, na verdade, né, durante muito tempo, e nós, em Penedo, né, a Companhia Penedense de Teatro, teve a oportunidade de participar com o espetáculo Terra Terta, com Do Outro Lado do Circo, a Companhia Delarte, daqui de Penedo também, foi um grupo que existiu durante algum tempo da cidade, também teve a oportunidade de participar do Teatro Deodoro Mel Barato com o espetáculo Que Mãe Que Arranjei. Então, para mim, é um evento que marcou muito, né, realizado ali pela DITEAL, pelo próprio
né, Teatro Deodoro, que foi realizado durante muito tempo. Foi um evento que muito me marcou, né, não só pela nossa participação, mas pela participação de vários grupos do Estado. Né, assim, e foram muitas produções que passaram ali pelo Teatro Deodoro é Meu Barato. Outro festival que acontecia também ali naquele mesmo complexo, que era o Quinta no Arena, né? Eu acho que depois talvez tenha mudado de nome, não sei se passou para Quarta, não sei como é que está hoje, se ele ainda é realizado, mas nós também participamos com Terra Aberta, o Quinta no Arena. E aí vem o Aldeia Sesc, né, que é realizado pelo Sesc, Sesc Centro. Junto do Aldeia Sesc, o Palco Giratório, um evento também que já ligado aí, que, na verdade, ao Sesc, né? Eram espetáculos que o Sesc Nacional trazia, né, para os estados, né? E, enfim, inclusive nós recebíamos esses espetáculos também aqui em Penedo. Em alguns momentos nós recebemos esses espetáculos, e foram momentos importantes para nós que estávamos aqui no interior, ter a oportunidade de assistir espetáculos nacionais. Então, pontuo, né, o Palco Giratório também como um evento muito importante. E aí segue vários outros, né? Mostra do Teatro do SESI, o Todos Verão Teatro, um evento que eu não recordo agora o nome, o título, mas que aconteceu no PR Chalita, que era Xuxa Música, que com sua produtora, né, que realizou, e nós participamos também. O Festal, eu acho que é um outro marco muito importante do teatro alagoano, que era um festival realizado, né, e concebido e realizado por grupos de teatro de Alagoas, né, como a Companhia do Chapéu, a Companhia Teatro da Meia-Noite, enfim, vários outros grupos, eu não vou lembrar de todos, né, mas é um outro evento, né, de construção coletiva que eu acho que foi muito importante para o nosso teatro em Alagoas, né? E aí também lembrei do Festival, da Companhia Nega Flor, do Festival de Teatro Estudantil do SATED, que é um outro evento também muito importante para o teatro em Alagoas, né? Bom, falando de um apanhado histórico aí, eu acho que temos alguns eventos muito importantes, como esses que eu citei, e que marcam, né, de alguma forma, o teatro em Alagoas. E aí, partindo, né, para a questão, pensando assim, os pontos negativos e positivos, tá vendo que meu tempo tá... Vou ter até um cronômetro aqui, eu falando pro Hudson, eu sou meio prolixo, quando começa a falar, vou embora. Então, meu tempo está indo embora, mas vamos tentar ser um pouquinho mais conciso. E assim, eu acho que, falando em pontos positivos e negativos, né, do teatro em Alagoas, a gente vai lembrar de muita coisa, né? Mas eu gostaria de pontuar, já que eu falei dos movimentos, eventos formados por coletivos, né? As iniciativas também de algumas instituições e também de alguns atores, de alguns grupos que... Eu acho que a presença dos fóruns, eu acho que são momentos e pontos positivos para o teatro em Alagoas, né? Essas discussões que ocorrem dentro dos fóruns, as iniciativas e as lutas que esses fóruns travam, né? Seja na discussão da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, e agora até mais recente, né, o Fórum de Teatro, inclusive conseguiu algumas alterações na Lei Aldir Blanc, né, do Estado. Acho que os fóruns são pontos positivos, né, da nossa luta no Estado de Alagoas com o teatro. E algumas instituições, como o Teatro Escola Magu, né, que vem aí fazendo esse trabalho, né, numa comunidade talvez até mais periférica dentro do Estado, né, não está ali dentro, na região onde os teatros estão, né, e que faz esse trabalho realmente de formiguinha, de buscar, de trazer pessoas e disseminar essa coisa, né, encantadora que é fazer teatro. E aí se soma a isso algumas outras iniciativas, como agora o mais recente, né, Teatro Homerinho, iniciativa da Ivanaísa, o Teatro Folha Miúda, né, ali com o Pierre Pellegrini, os eventos de que eu já falei, a Ato, né, que é uma escola também de teatro aí em Maceió,
a ETA, o curso de teatro da UFAUS, todos são pontos positivos que a gente, que eu pontuei aqui para falar. Os pontos negativos em relação ao teatro, né, o fazer teatral em Alagoas, eu pontuaria mais a falta de editais locais, leis de incentivo, né? Eu acho que a desorganização ou a falta de organização dos conselhos municipais de cultura, eu acho que os municípios precisam atuar mais nos conselhos, né? Nas leis de incentivos municipais. O fato de hoje estar trabalhando e os municípios estarem entregando recursos da PENAB, recursos da Lei Paulo Gustavo, já é algo positivo. Mas algumas cidades talvez não façam tão bem, né? Precisa melhorar esses editais, né? Isso falo em Penedo. A gente tem essa experiência aí na verdade está sendo entregue esse recurso, graças a Deus aqui a Secretaria de Cultura tem feito o seu papel. Às vezes a gente discute ali um edital ou outro, né? Se está bacana ou não, se poderia melhorar algum ponto ou outro, mas aqui, pelo menos, está sendo distribuído, né? Esses recursos estão sendo distribuídos, estão chegando na ponta como deveria. Né? Mas só para fechar um ponto, já que eu acho que já passei até do meu tempo, e como eu falei lá no início, realmente o tempo é bem curto. E aí, voltando à coisa do ponto da coisa do trabalho coletivo, né? Só para finalizar aqui, eu gostaria de citar, né, que hoje, 27 de março de 2025, né, a Companhia Penedense, que já tem aí um tempo sem atividade, se reúne a outros grupos, se junta a outros grupos e no movimento de retomada do teatro de grupo em Penedo. Né? A partir de hoje, a primeira ação do movimento de retomada do teatro de grupo em Penedo é uma primeira audição que nós vamos realizar agora no dia 6 de abril para novos atores, porque nós acreditamos, e aí quando eu falo nós, falei em a Companhia Penedense de Teatro, a Companhia Maria Dengosa de Teatro, a Companhia Teatral Artes Ribeirinhas, a Companhia Flor do Sertão e o Coletivo Margeia. São 5 grupos, né, 4 deles, 3 deles, na verdade, que estavam, digamos que sem atividade. O Artes Ribeirinhas estava realizando, voltou, na verdade, há 2 anos, o intercâmbio teatral estudantil, mas não estava com produções, né, para o palco, teatro, espetáculos, montagem de espetáculos. A Companhia Flor do Sertão hoje é o único grupo na cidade que não parou, nem com a pandemia parou. Pelo contrário, eles se reinventaram, buscaram fazer muitos projetos nessa novidade que que são as redes sociais, né, que é a internet, né, mas esses grupos se juntam para essa retomada. Né? Nós dissemos na divulgação do Retomada que é um momento de recomeçar, né? Para a companhia, principalmente a Companhia Penedense, é um momento de recomeço, né? A gente precisa, e um ponto que é negativo, que eu devo citar aqui, para que as coisas saiam um pouco do trilho, é a falta de renovação de elenco desses grupos, né? E com a audição, nós buscamos, pensamos e queremos, né, fazer com que esses grupos voltem a ter pessoas novas que deem um novo gás e faça essa roda voltar a girar, né? E deem continuidade ao trabalho desses grupos. Esse é um dos nossos principais objetivos, mas não se encerra apenas nisso. Nós, com essa audição, nós selecionaremos pessoas, elencos novos, né? Novos atores para montagem dos espetáculos e esses grupos têm em cartaz. E aí várias ações vão seguir, oficinas, banco de dados de atores para as produções de audiovisual que tem acontecido em Penedo, né? O Penedo tem hoje o selo da Unesco em cinema, né? E tem muita coisa acontecendo aqui atualmente, e teria muito mais coisas para falar, mas realmente o tempo é bem curto. Mas só para finalizar mesmo aqui, eu só gostaria de ler aqui para vocês uma síntese do que seria o movimento de retomada, que foi escrito por um dos nossos colaboradores, artistas de Penedo, nosso Alê, o Santo. Deixa eu só localizar aqui. Que representa muito esse momento,
né? E hoje, no Dia Mundial do Teatro, mais ainda, né? E aí eu diria o seguinte, isso é escrito por Aleu Santo na apresentação da identidade visual. Ele diz, o movimento de retomada nasce do desejo e necessidade de reacender as ribaltas e refletores da cena teatral de Penedo, Alagoas, trazer de volta grupos que marcaram a história dos espetáculos na cidade e abrir caminhos para novas vozes e expressões. Porque o teatro vive de corpos que sonham, de vozes que ecoam e de histórias que nunca devem ser silenciadas. Essa é a essência do movimento de retomada. Com isso, eu me despeço nesse momento, porque senão, se deixarem, eu vou muito mais longe e a gente precisaria de mais umas 2 horas para continuar batendo esse papo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e passo a bola. Sim. Estão me ouvindo? Dá um sinalzinho. Gente, vou derrubar a live e por causa do Instagram aqui está sinalizando que vai cair. Sai daí não, a gente vai voltar. Vai abrir outra live rapidinho e fazer uns comentáriozinhos e Marcondes já está ali se preparando, afinando ali para a gente Já. conversar, certo? Um minutinho só. Chega, Pedro. Aí, né, cara? A gente voltou ou não saiu? Acho que não saiu. Tá. Eu vou sair.